A verdadeira grandeza tem a virtude por fundamento. Esta espécie é rara e nem sempre é hereditária. Para o Filho do Céu, condutor de um império que a si próprio se considerava o centro do mundo, era impensável receber no seu seio algum representante de um país estrangeiro que se apresentasse como seu igual. O imperador só recebia delegações tributárias, funcionando o tributo recebido como um estatuto de dependência e de inferioridade. Segundo o historiador macaense Montalto de Jesus, Portugal quebrou essa tradição quando, nos séculos XVII e XVIII, conseguiu enviar à China várias embaixadas não tributárias. A preocupação portuguesa em rejeitar o estatuto de inferioridade imposto pela concepção de Estado do Império Chinês tinha como objetivo dignificar a diplomacia portuguesa e estabelecer um nível de paridade no relacionamento entre as duas partes. A partir dos primeiros anos do século XVII, a dinastia Ming começou a sentir as investidas dos tártaros manchus das províncias do norte. Nesse século, existiu em Macau uma fundição que produzia peças em ferro e em bronze, dirigida por Manuel Tavares Bocarro. Este célebre fundidor deixou assim o seu nome ligado à construção de melodiosos sinos de igrejas, de estátuas, como as que ornamentam a fachada de São Paulo, e das melhores peças de artilharia fabricadas na época. Um letrado chinês, o Dr. Paulo Siu Guangxi, convertido ao catolicismo por Mateus Ricci, aconselhou os portugueses de Macau a prestarem auxílio técnico e militar à dinastia Ming. A oferta ao imperador de alguns canhões portugueses deveria ser acompanhada por padres jesuítas, os únicos capazes de dar instrução aos chineses, dado o conhecimento que tinham da sua língua. Mas este projeto não foi inicialmente bem aceito pelos jesuítas, preocupados como estavam em não misturar assuntos religiosos com problemas militares. Que isto vos não perturbe, pois este projeto militar não servirá mais às nossas necessidades do que a agulha serve as do alfaiate, o qual, quando tem fixa a linha com que cose e tem pronto o vestido, põe de parte a agulha. Que vossas reverências nisto intervenham por ordem do rei e as armas transformar-se-ão em penas de escrever. Esta curiosa argumentação, utilizada pelo Mandarim, presidente do Conselho dos Ritos de Nanquim, acabou por convencer os jesuítas. E assim partiram de Macau os primeiros canhões com as armas de Portugal. Em 1629, perante nova investida dos manchus que se aproximavam perigosamente de Pequim, Song Tseng, o último imperador da dinastia Ming, solicitou de novo, através dos padres jesuítas, o precioso auxílio militar de Macau. O Senado da Câmara reuniu para o efeito e determinou o envio de um contingente composto por 200 soldados mosqueteiros e 200 auxiliares. A composição desta força expedicionária é descrita com todos os pormenores pelo padre Álvaro Semedo na sua Relação da Grande Monarquia da China. 400 homens foram preparados. 200 eram soldados, dos quais muitos portugueses, alguns nascidos em Portugal e outros em Macau, mas a maior parte constituída por gente da terra, a qual, posto que China era nascida em Macau e tinha sido criada entre os portugueses de acordo com os seus costumes,
sendo bons soldados e bons apontadores de peça. Mas os conflitos de poder entre Cantão e Pequim originaram o fracasso desta expedição. Os altos dignitários cantonenses receavam que a facilidade de acesso entre Macau e Pequim lhes reduzisse os privilégios e fizesse perder as vantagens materiais que a sua situação de intermediários políticos lhes proporcionava. Temiam, em suma, que a vitória portuguesa resultasse como recompensa imperial na abertura de novos portos ao comércio, fazendo com que a cidade de Cantão perdesse toda a hegemonia comercial e económica. Mas em 1644, o trono imperial caiu finalmente em poder da dinastia Cheng, que viria a reger os destinos do Grande Império até 1911. Passando a grande porta, para todo sempre guardarei lealdade e fidelidade. Em união de esforços com os meus irmãos do juramento, tudo farei para derrubar o Sheng e restituir o poder aos Ming. Os adeptos da destronada dinastia Ming, fiéis ao princípio a China para os chineses, continuaram a combater os Cheng, sobretudo nas regiões do sul. Foi neste clima de perturbação e de instabilidade permanente que Pequim decretou, em 1661, a retirada das populações costeiras para o interior e a proibição do comércio marítimo das cidades do litoral. Visava-se assim impedir a continuação do apoio aos rebeldes que pretendiam restabelecer o poder dos Ming. Chegou esta proibição do comércio a Macau no ano de 1662, em que mandava o imperador que em todo o seu império, com pena de morte, não andassem no mar nem uma só tábua, nem houvesse comércio algum com gente de fora. E como os moradores desta cidade não tinham bem algum de raiz, nem um palmo de terra sobre que cair mortos, tirar-lhe o comércio foi o mesmo que tirar-lhes a vida. Os de Macau resolveram-se então, em novembro de 1667, a pedir ao vice-rei da Índia que ele mandasse um embaixador em nome del Rei Nosso Senhor para que, indo à corte e falando com o imperador, lhe apresentasse o miserável estado desta cidade, porque só por este caminho luzia alguma esperança de remédio a tantos males. Esta embaixada foi por isso preparada com imenso cuidado. E nos primeiros dias de agosto de 1667, chegou a Macau, vindo de Goa, o embaixador Manuel de Saldanha. Após uma permanência de algum tempo em Macau para tratar das formalidades necessárias à entrada na China, o embaixador partiu para Cantão numa embarcação cedida pelas autoridades chinesas. Hasteou-se a bandeira real com as armas portuguesas e toda a cidade acompanhou a partida. Das fortalezas do Monte e da Barra e dos barcos portugueses ancorados no porto, houve salvas de canhão e de toda a mosqueteria. Os sinos das igrejas repicavam, provocando na população chinesa, pouco habituada a estes espetáculos, reações de espanto e de admiração. Com o embaixador seguiram, para além do seu séquito, 2 jurubaças, que eram intérpretes oficiais da língua chinesa. Mas a preocupação dos altos dignitários de Cantão em controlar todo este processo era manifesta, porque apesar dos valiosos presentes que receberam, demoraram imenso tempo as negociações para a entrada de Saldanha na Cidade Proibida. Só 2 anos depois é que o embaixador partiu de Cantão rumo a Pequim, transportando na sua embarcação uma bandeira amarela, como era usual na China, com os caracteres chineses escolhidos pelos padres jesuítas.
Este é o embaixador del Rei de Portugal que vem dar os parabéns ao imperador da China. Em Pequim, Saldanha começou por se apresentar no Tribunal dos Ritos para tomar contacto com o complicado cerimonial da corte. Quando finalmente entrou na cidade imperial, Manuel Saldanha ia vestido com a dignidade que a representação diplomática impunha e transportado numa cadeira. Chegado ao paço, fez o senhor embaixador e nós as cortesias costumadas ao imperador no pátio, aonde as fizeram também mais de 5.000 mandarins, porque só estes ali entram. Fizeram-se estas cortesias ao som de vários instrumentos, para que se não errem ou se perturbem nas cortesias, está sempre um mandarim que, em voz alta, diz quando se há de ajoelhar, bater cabeça e levantar, para que vão todos uniformes e compassados. Manuel de Saldanha está finalmente perante o grande imperador Kangxi. O seu intérprete, para o diálogo que se estabelece, é o padre jesuíta Ferdinand Ferbiste. De imediato, o clima que se instala é de grande simpatia e afabilidade, e Kangxi, à boa maneira chinesa, oferece-lhe uma chávena de chá. Na manhã seguinte, voltam a encontrar-se informalmente e conversam numa varanda junto aos aposentos das concubinas, onde não era permitida a entrada a qualquer homem, com exceção dos eunucos. O imperador marca então uma segunda audiência ao embaixador português e à sua comitiva. Mas as concubinas tinham sido informadas de que os portugueses eram muito atraentes e, cheias de curiosidade, moveram as suas influências para que, no decurso dessa audiência, os pudessem admirar por entre os reposteiros. Não consta que tenham ficado decepcionadas. Saldanha aproveitou a ocasião para falar dos problemas e das dificuldades que se viveu em Macau e, como resultado, nenhum decreto contra Macau saiu da corte imperial. Poucos meses depois, morre o embaixador, ainda em território chinês. E Kangxi, quando soube do sucedido, enviou um ofício para Cantão, ordenando que fossem prestadas homenagens do mais alto respeito ao representante de Dom Afonso VI, rei de Portugal. O imperador: mando-vos a vós, meus mandarins, que façais cortesias ao corpo do embaixador que veio do imperador de Portugal ao meu império e nele morreu. Este homem, que prestava grande atenção a tudo quanto se passava dentro do seu império, preocupou-se em arbitrar um conflito teológico que resultou de estratégias diferentes de missionação. A rivalidade entre os missionários europeus na China, que ficou conhecida na história por questão dos ritos chineses, originou um grande envolvimento diplomático entre o Celeste Império, o Reino de Portugal e a Santa Sé. O imperador Kangxi
sabendo do poder e da influência de Dom João V, resolveu enviar-lhe um seu representante para tentar solucionar um problema que dividia e enfraquecia a presença missionária na China. Para isso, designou o jesuíta português António de Magalhães, que na qualidade de embaixador do Imperador da China, foi recebido com expectativa e curiosidade na corte de Dom João V em dezembro de 1722. No entanto, a notícia da morte de Kangxi anulou o sentido diplomático de que o jesuíta português vinha investido. Yung Tsheng, sucessor de Kangxi, põe em prática uma política de endurecimento para com a religião cristã e os missionários. Logo, em 1724, decretou a expulsão para Cantão dos missionários de todas as províncias, exceto dos que se encontravam em Pequim. As igrejas passaram a servir de escolas e hospitais. O culto foi proibido e os mandarins foram encarregados de obrigar os cristãos chineses a renegar a fé. Nesta conjuntura, o Senado de Macau escreveu a Dom João V solicitando-lhe o envio de um embaixador ao Celeste Império. Foi escolhido Alexandre Metelo de Sousa e Menezes, que levava consigo uma carta em que o rei de Portugal manifestava os pêsames pela morte do imperador Kangxi e felicitava Yung Tsheng pela sua subida ao trono. Em Macau, Sousa e Menezes ocupou-se em preparar a missão diplomática com ostentação e dignidade, procurando evitar que o representante do rei de Portugal fosse tratado como embaixador tributário. O reino do remoto Ocidente manda um grande a dar parabéns. Esta era a mensagem que Alexandre Metelo de Sousa e Menezes levava quando partiu para Cantão e depois para Pequim, onde chegou em maio de 1727. Na corte fiz a minha entrada tão estrondosa que entendo se não tinha visto a ação tão luzida em toda a Ásia. Porque dos vestidos que vieram, se vestiram de novo 282 pessoas para o dia da entrada e constava a minha comitiva de 326. Fizeram-se 30 andores amarelos para o presente do imperador, 12 azuis para os cofres da minha roupa. Iam mais 24 carros, com os restantes móveis da minha casa. Tinha eu mandado comprar 40 cavalos, 10 dos quais tinham jaezes de veludo guarnecidos de prata e ouro, e do mesmo veludo eram os reposteiros dos andares dos meus cofres. Iam mais vários ternos de charamelas e 200 soldados do imperador para afastarem o povo. Sousa e Menezes, bem instruído pelos jesuítas da corte de Pequim, conseguiu criar um bom ambiente na audiência. Falou pausadamente para que o intérprete do imperador traduzisse bem a sua mensagem e agradeceu, em nome do rei de Portugal, todos os favores que os moradores de Macau e mais portugueses tinham recebido do Império. Mas os ventos não sopravam de feição aos interesses de Portugal. A embaixada de Sousa e Menezes acabou por não trazer benefícios sensíveis para a comunidade missionária da China e para a população portuguesa de Macau. Só 25 anos depois, uma nova embaixada portuguesa partiu de Lisboa com destino ao Império do Meio. Desta vez, o motivo era a situação de isolamento de Macau e a extrema dependência das imposições mandarínicas.
O embaixador escolhido chamava-se Francisco Assis Pacheco de Sampaio, que chegou a Macau em agosto de 1752. Em Pequim, onde reinava o imperador Qianlong, Pacheco de Sampaio ficou de tal modo impressionado com a multidão que comentou: pareceu-me que via o mundo todo em cada rua. Como de costume, o cerimonial teve o deslumbramento das anteriores representações diplomáticas portuguesas. Houve reciprocamente troca de palavras amistosas e a promessa imperial de continuidade de bom entendimento. Como presentes pessoais, Qianlong ofereceu a Pacheco de Sampaio uma pedra verde, símbolo de felicidade, e uma caixa de coral contendo um papel dobrado em forma de livro que se compunha de várias letras e pinturas. Obra do imperador. De novo em Macau, Sampaio foi recebido em clima de festa pelo acolhimento auspicioso que Qianlong lhe testemunhara. Com esta representação diplomática, terminava o período das grandes embaixadas entre Portugal e o Celeste Império. O século XIX viria a alterar a natureza do relacionamento entre a China e as nações estrangeiras que se sentiam escudadas pela supremacia do seu poder militar e económico. A grande nação chinesa, decadente e enfraquecida, deixou então de ser olhada como um Estado poderoso, soberano e respeitado como um igual. O fascínio e a atração pelos mistérios deste país fabuloso deram lugar ao espírito intolerante, desrespeitador e preconceituoso das potências coloniais.